Somos afastados do nosso objetivo não por obstáculos, e sim por um caminho livre para um objetivo inferior. Essa frase é de Robert Brault. Bom dia, soldados da madrugada! Estamos chegando ao fim de mais uma série e durante os últimos 6 dias nós falamos sobre produtividade e as mentiras que atrapalham a nossa produtividade. Deixa eu recapitular com você, caso você não tenha ouvido os áudios anteriores. Nós aprendemos que nem tudo na vida é igual, que existem coisas que nós devemos priorizar. Nós aprendemos também que ser multitarefas é uma falácia, que nós devemos nos concentrar em uma tarefa por vez, se nós queremos ter foco na vida. Nós aprendemos também que disciplina e motivação não são coisas que você precisa mais na sua vida. Você pode até precisar de disciplina, até que a sua disciplina se torne um hábito em cima daquilo que você vai ser produtivo e em cima daquilo que vai trazer mais resultado na sua vida. Depois nós aprendemos sobre força de vontade, nós vimos que esse não é um recurso infinito, não dá para ter força de vontade o tempo inteiro. E ontem, no último áudio, nós falamos sobre equilíbrio e você percebeu que às vezes nós temos que ter um certo desequilíbrio na nossa vida. Essa história de ter equilíbrio em tudo, vida pessoal e trabalho especialmente, não é muito uma verdade. Hoje nós vamos finalizar então a nossa temporada sobre produtividade, falando sobre o pensamento de que grande é ruim. Será que grande é ruim? Olha, uma grande oportunidade é muito melhor do que uma pequena oportunidade. Mas um problema pequeno é muito melhor do que um problema grande. A ideia de que o grande e o ruim andam juntos tem sido um tema comum ao longo da história, a ponto de muitas pessoas acharem que isso é sinônimo, mas não é sinônimo. O grande pode ser ruim e o ruim pode ser grande, mas as duas coisas não são iguais. Existe uma pessoa do meu convívio que fala que não quer ser rica na vida. É uma pessoa que eu amo muito, mas toda vez que ela fala isso, eu fico me contorcendo. E não pelo fato de que ser rico é bom, não pelo fato de que ser rico seja ruim, mas é porque a pessoa se limita, ela não quer desenvolver o seu potencial total. E não pensar grande é a mesma coisa de tolir o potencial que Deus desenvolveu para a minha vida. É impedir que eu seja tudo aquilo que Deus quis que eu seja. Pode ser que eu esteja falando para alguém hoje que tenha medo de se tornar grande, que tenha medo de ficar rico igual essa pessoa do meu convívio. Olha, eu tenho um recado de Deus para você no dia de hoje. Eu quero te dizer o seguinte: se você não desenvolve seu potencial total, você está impedindo Deus de agir através da sua vida para salvar outras pessoas. Perceba que na vida espiritual, Deus nos incentiva a pensarmos grande. E se Deus nos incentiva a pensarmos grande na nossa vida espiritual, meu amigo, nada me impede de pensar que na minha vida pessoal, Deus também deseja que eu seja grande, que eu pense grande. Afinal de contas, o livro de Provérbios já nos diz que todas as coisas nascem no pensamento. Se eu penso que eu sou grande ou se eu penso que eu sou pequeno, das duas formas eu estarei certo. Quem disse essa frase foi Henry Ford, mas ele estava inspirado lá no livro de Provérbios, porque Provérbios diz que todas as coisas nascem no pensamento. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, o coração é a fonte dos meus pensamentos. A pessoa que escreveu Provérbios não sabia, não queria dizer que era do meu coração, mas é do fundo do meu entendimento que saem
as raízes da minha alma, as fontes da minha vida. E olha que interessante, o livro de Levítico, no capítulo 20, verso 7, o próprio Deus diz o seguinte: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Ora, ser santo como Deus é pensar grande, porque eu sei que enquanto nós estamos nesse mundo de pecado, nesse mundo terrível, eu jamais alcançarei a perfeição. A perfeição eu vou alcançar no processo de transformação a partir da segunda vinda de Jesus. Num abrir e piscar de olhos, esse corpo corruptível que eu tenho vai ser transformado em um corpo incorruptível. Mas olha que interessante, porque mesmo enquanto eu estou nesse corpo corruptível, Deus me incentiva a ser santo, mirando no mais alto de todos os objetivos, que é ser santo como o próprio Deus. Ninguém é mais santo do que Deus. Ninguém é maior do que Deus. E se espiritualmente Ele está me incentivando a caminhar nessa direção, eu não posso duvidar, eu não posso acreditar, na verdade, eu não posso acreditar que eu não deva pensar grande em todos os outros aspectos da minha vida. Afinal de contas, ninguém sabe qual que é o seu teto definitivo. Deus te criou com um potencial e o seu potencial ele precisa ser utilizado para salvar pessoas, para resgatar pessoas. Então, quando você pensa pequeno, você está limitando o propósito de Deus na sua vida. As únicas ações que se tornam trampolins para o grande sucesso são aquelas motivadas pelo pensar grande. Você precisa pensar grande, porque afinal de contas, todas as coisas grandes começam no nosso coração. O que você constrói hoje vai te fortalecer ou vai te restringir amanhã. Olha que frase interessante de Thomas Henry Huxley. Ele diz o seguinte: um degrau de escada não é um local de descanso, mas um apoio para a pessoa deixar um dos pés enquanto coloca o outro no degrau de cima. Você não chegou no seu potencial máximo. E isso não se trata sobre ganhar muito dinheiro ou sobre ganhar pouco dinheiro. Isso se trata sobre desenvolver o meu potencial máximo. Afinal de contas, desenvolver o meu potencial máximo significa caminhar na direção daquilo que Deus criou para a minha vida. Caminhar na direção dos objetivos de Deus para a minha vida. E quando eu volto a ser repetitivo, né? Mas quando eu faço aquilo que Deus me criou, eu alcanço pessoas, eu cumpro o meu propósito, eu sou a mão de Deus estendida para as pessoas. Isso precisa começar com pensar grande. Não significa que você vai alcançar todos os seus objetivos, mas se você pensar pequeno, a chance de você alcançar menor do que aquilo que você pensou ainda é grande. Eu quero finalizar o áudio de hoje, finalizar também essa nossa temporada falando sobre mentiras que me impedem de alcançar o sucesso. Pense grande, não se deixe reduzir pelo pensamento pequeno. Pensar grande, sonhar alto e agir com ousadia. De nada vai adiantar você pensar grande se você não colocar a mão na massa. Então, haja com ousadia. E por fim, não tenha medo de fracassar. Na verdade, eu preciso te aconselhar dizendo que você vai fracassar. Você vai cair no percurso, mas não é cair que será o problema. Um vencedor é aquele que cai e não desiste, enquanto o perdedor é aquele que venceria, mas desistiu no meio do caminho. Que Deus possa abençoar sua vida, que você tenha produtividade, que você tenha sucesso na sua vida. E se essa temporada falou ao seu coração, eu quero que você me mande a palavra produtivo, para eu entender que você está caminhando na direção correta.